Muito bem-vindo, seu Jorge, ao nosso encontro. Meu nome é Daniela Bordini, eu sou psiquiatra, especialista em autismo da Unifesp. E a gente está se sentindo muito honrado de ter você com a gente hoje. Eu que estou me sentindo honrado de ser recebido só por água filtrada. Só estou vendo água filtrada aqui. Eu queria começar falando um pouquinho da minha origem. Eu sou do Rio de Janeiro. Fui criado numa região chamada Baixada Fluminense. Bom, uma vida de muitos desafios, mas também tive uma sorte muito grande de ter um casal de pais maravilhosos, um pai fora da curva, assim. Ele tinha por hábito falar para mim e para os meus irmãos todos os dias: eu amo você. Eu vivo para música, tenho 54 anos, faço 55 agora em junho. Sou pai de 4 filhos, a minha mais velha tem 22, o meu mais novo tem 2. Estou muita vontade aqui com vocês e eu queria até dizer, pode perguntar. A gente tem aqui uns 30 entrevistadores, todos estão no espectro do autismo. Alguns pacientes, né, que a gente chama de nível 1 de suporte, que precisam de ajuda sim para estar aqui. Tem alguns que têm mais dificuldade para se comunicar, né, e conseguir estar nesse ambiente, que precisa um pouquinho mais de apoio. E tem alguns que a gente chama de nível 3 de suporte. E a maioria deles não tem condições de estar aqui, num programa como esse, mas eles não podem ser esquecidos, né? Estou muito, mas muito feliz com essa possibilidade de olhar para todos aqui e ver as nossas semelhanças e encontrar as nossas compatibilidades. As perguntas são perguntas sinceras, não tem censura, tá? Ótimo. Então, quem quer começar? André? Meu nome é André. Peraí. Oi, seu Jorge. Oi, André. Posso perguntar? Pode perguntar. Em que momento da sua vida você percebeu que tinha um talento para a música? O primeiro contato real que eu lembro mesmo foi 5 anos, eu estava junto com meu pai, tinha um rádio em casa, rádio AM, não existia FM ainda. Então, a minha memória com a música sempre foi muito cedo. Mas a profissão só iniciou aos 19 anos, depois do serviço militar. Que é, na verdade, a prática da música começa no serviço militar. Tocava um instrumento chamado corneta, um instrumento um pouco mais limitado. E logo depois veio o violão, mas foi aos 19 anos. Quem é o próximo? Rico? A pergunta que eu vou te fazer está relacionada com a letra das suas músicas, das suas canções. Você namorou minas ou você namorou burguesinhas ou minas de condomínio? Boa pergunta. Ai, que pergunta boa. Tive namoradas que moravam em condomínio e eram bem burguesas. Acho que eu tive as duas num combo só. Mas não foram muitas, não. Acho que foi uma ou outra. Quem é o próximo? Duda? Qual das suas músicas você mais gostou de escrever e por quê? Bom, eu poderia contar essa história. E porque ficou uma coisa na cabeça das pessoas que essa coisa aconteceu. Não, isso é ficção, gente. E um amigo meu, compositor, o Roger, ele chegou com essa ideia. A primeira estrofe, toda a primeira frase é dele. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim. Ainda por cima eu tenho negado para piorar a minha situação. Se fosse mulher feia, estava tudo certo. Mulher bonita mexe com o meu coração. Aí estava empacado ali. Parou ali. A gente começou a construir uma história, um filme nessa história. Na minha cabeça estava rolando um batizado de uma criança, churrasco, todo mundo, pelanca, cerveja e tal, todo mundo no samba. Lazinha tá pronta? Pô, pega essa lazinha, pai. Aí daqui a pouco o cara vira pra ele e fala assim: quem é aquela mulher ali? Que mulher? Aquela ali, rapaz. Ela é amiga da minha mulher. Tá te dando mole. Você tá maluco, rapaz? Ela é amiga da minha mulher. Aí nesse mesmo minuto, você no filme, nesse mesmo minuto passa a sogra dele e fala assim: não tô gostando nada disso. Não tô gostando nada disso. Quando ele percebe, ele fala: caramba, mas ela é bonita. Eu pego ou não pego? Não pego não. Tá. Foi assim, a gente começou a inventar essa situação. Só que o problema é que estava na primeira pessoa e ninguém tinha coragem de cantar, e sobrou pra mim, entendeu? Aí ficou todo mundo pensando que a amiga da minha mulher realmente estava dando em cima de mim, mas é uma fantasia. Quem é o próximo? Monique?
A gente pode falar literalmente que há 2 anos você é o pai do samba. Sim, é verdade. É verdade. E Adoro esse título. E assim, conta pra gente como é que foi a recusa inicial do cartório que não queria fazer o registro, né, desse nome. Pois é, Bi, minha amiga. É a primeira vez que me pergunto sobre isso. Nós fomos para a maternidade, eu, a Karina e ele e a equipe médica. E quando ele nasceu, ficamos lá no quarto. Mas eu suspeito que na hora que colocou o nome dele no quadrozinho lá na maternidade, o pessoal estranhou. Achou que estava dando o nome de gênero musical. Aí falta letramento, né? 3 dias depois, aí o cartório foi lá no quarto me chamar. Está dando uma polêmica? Eu falei, não sei por quê, porque eu não vim aqui nem registrar a criança, e vocês estão dizendo que não vai registrar. Ele falou, não, é porque o nome é atípico, não tem nenhuma criança no Brasil, não tem nome africano. Agora pode Enzo, pode Vicenzo, pode Michael Jackson, pode 1, 2, 3 de Oliveira 4. 1, 2, 3 de Oliveira 4, pode. Né? E eu falei, se você não sabe, minha amiga, samba é um nome muito comum na Guiné-Bissau, muito comum no Senegal, muito comum no Benin. Falei, pode colocar aí, Samba Jorge Barbieri da Silva, e ele também tem origem italiana, tá? Porque a mãe dele também é italiana, ou seja, ele tem origem latina, africana e europeia. Então, respeita isso, gente. E aí ficou tudo bem. E hoje ele é o primeiro brasileiro samba. Não é o primeiro samba brasileiro, mas é o primeiro brasileiro samba. Adorei você. Aliás, você é gato pra caramba, né? Você é muito bonito, bicho. Estiloso. Você tá muito alto astral, cara. Tá muito no topo. A minha pergunta é, a sua vivência enquanto pessoa negra num país abertamente racista, eu queria saber como é que você vê essa conquista de um lugar que muitas pessoas já morreram por estar nele, isso de diversos tipos, e lutas sociais que nós temos hoje. A luta não acabou. Não. Algumas batalhas superamos, mas se engana-se aquele que olha para o Seu Jorge e acredita que o Seu Jorge, hoje, não sofra racismo. Não sofre quando é reconhecido como tal. Quando ele não é reconhecido como o Seu Jorge, ele é tratado como qualquer outro preto é tratado no Brasil. Continua sendo um problema. Aí parece que você tem que ter um passe, um QR Code, né? Oi. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre a sua trajetória e eu achei curioso que eu vi que você gosta de crochê e tricô. Sim. Tem até uma página no Instagram. Eu olhava a minha tia fazendo lá o tricô e tudo, aí ela falou, você quer aprender? Eu falei, quero. Um garoto ali com 14 anos, e sem grana às vezes, vou te ensinar a fazer uma gravata. Aí eu comecei fazendo gravatas, depois eu passei para cachecol, depois eu passei para gorro, aí depois comecei a fazer tapete para banheiro. Para mim, para viajar é maravilhoso. Quando eu vejo, passou rapidinho, eu saio com cachecol, saio com gorro. E é muito engraçado, eu tenho que falar, gente, é muito engraçado, porque às vezes eu vou, entro, né? Aí sento lá no meu lugar, aí fica todo mundo olhando para mim assim. O que esse negão tá fazendo com essas agulhas, essa linha? Sabe? Porque é muito engraçado, aquela mão bruta, né? E tal. Eu sou rápido, né? Oi, seu Jorge. Olá, Eu posso perguntar? pode perguntar. Se você pudesse reencontrar o seu eu de 10, 11, 12 anos, o que você falaria para ele? É uma pergunta interessante. Com 10 anos de idade, eu trabalhava já. Eu era borracheiro. E todos os meus irmãos trabalhavam, menos o menor, porque ele era muito menorzinho mesmo. Assim, em casa era 10, 8, 6 e 4. A minha missão era ajudar minha mãe a levar um pouco de dinheiro para casa. E se eu pudesse voltar para a minha vida lá e falar, me dar um conselho, eu ia dizer, não fume, não beba, não chegue perto nunca disso. Então, eu conheci essas adições muito cedo. Fui fumar cigarros com 13 anos. Hoje eu não bebo mais, eu virei corredor e tal, mas o cigarro, o tabaco ainda é uma luta. Então, para vocês que estão me ouvindo em casa, garotada, não faça isso, não fume.
Meu nome é Nicolas, eu tenho 26 anos de idade e atualmente eu trabalho como palestrante, fotógrafo, escritor, assistente terapêutico e artista plástico. Parabéns. E aí eu gostaria... Você é realmente proativo. Pois é, muito obrigado. Muito obrigado. E uma pergunta que eu Parece gostaria o bebê dos incríveis, né? Voa, fica invisível, toca raio. Obrigado. Pois é. Obrigado. Posso te perguntar? Pode perguntar. Obrigado. Bom, eu sei que você passou assim, que o seu irmão ele foi morto numa chacina e que você passou por uns momentos difíceis na sua vida. E aí você foi, poxa, depois reconhecido internacionalmente pelos seus papéis brilhantes no cinema. Inclusive eu te conheci como Mané Galinha no Cidade de Deus. E também na sua carreira brilhante da música, né? Que mensagem que você daria para as pessoas que se sentem, tipo assim, sem esperanças na vida? O desalento, realmente, quando ele chega em um lugar muito difícil, você precisa de uma rede de apoio muito grande, de pessoas que te estimulem mesmo, de referências e exemplos para sair do desalento. É bonito quando você se apresenta e fala e faz a gente pensar que tempo que você tem para fazer todas essas coisas que você faz. Você entende? É tão forte isso, assim. Um cara como você não dá espaço para tristeza, para falta de fé, para falta de esperança, porque você acredita nas suas capacidades para cada uma dessas coisas. Às vezes, a gente quer fazer uma coisa que a gente ama muito, mas não é o que é melhor a gente sabe fazer. E às vezes negligencia bastante aquilo que a gente é fantástico, inclusive podendo ser até referência, porque também não tem quem nos enxergue. Se não está bom aqui, vamos mudar de turma? Vamos procurar uma turma melhor? Né? Vamos arejar? Quem é o próximo? A pergunta que eu vou fazer, acho que vai mexer bastante. Talvez deve mexer bastante com você, assim. Sim. Posso perguntar? Pode perguntar. Sim. Ainda sobre a questão do seu irmão, tem alguma coisa que você gostaria de ter dito a ele ou ter feito com ele enquanto o seu irmão ele estava vivo? Tem. E é muito obrigado por essa pergunta. No dia 26 de abril de 1990, eu saía para trabalhar por volta do meio-dia e pouco. Meu irmão, Vitório, ele saía para trabalhar 10h30, 11h. E aí estava tocando uma música no Fleetwood Mac no rádio, e eu não queria ouvir a música. E eu fui mesquinho e briguei com ele por causa da música. Enchi o saco dele, falei um monte de bobagem. E aí fui para o trabalho. Quando eu voltei, ele estava morto. Eu gostaria de ter falado para ele: desculpa por ter sido mesquinho, o rádio é nosso, não é meu, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu vou carregar para o resto da vida, e isso me marca. Quando a gente perde alguém que a gente ama muito nessa vida, como é que a gente faz para seguir em frente, encontrar forças, hein? Quando meu irmão morreu, a gente, no dia seguinte, ele morreu no dia 26, no dia 27 a gente já foi embora de lá. Eu não tinha mais condição de ficar no mesmo lugar. E espalhou todo mundo, entendeu? Então, só tinha dois caminhos. Ou eu entrava para a boca de fumo para vingar a morte dele, igual o Mané Galinha fez, ou eu escolhi o que eu escolhi. E como eu nunca tive disposição física, nem coragem para o crime ou para o embate, né? Eu não sei dar um soco em ninguém, gente. Eu só combinava com violão mesmo, entendeu? Então eu tive que me aceitar naquela história e ressignificar minha vida a partir dessa perda. E depois nós não perdemos mais ninguém. Jéssica? Você morou na rua durante alguns anos, né? Uhum. Se não me engano, 7 anos aproximadamente. Aproximadamente. E com certeza você passou por muitos momentos desafiadores, né? Mas a gente também sempre encontra pelo caminho pessoas gentis. Tinha um cara que eu conheci numa barraca de angu. O Gerson. O Gerson era o dono da barraca e o Antero, que era um polícia. Mas era um polícia mais easygoing, assim, mais... Sei lá como é que eu vou explicar esse cara. E esse cara começou a fazer uma vaquinha para tentar comprar um violão. Isso foi uma das maiores gentilezas, porque ele sabia que se eu tivesse um violão, eu teria uma possibilidade de tocar na noite. Não conseguiu.
Mas o esforço desse cara foi uma coisa muito linda. Aí, como o Gerson percebeu que ele estava fazendo esse movimento, o Gerson tinha 4 violões e me deu um tonante que ele tinha com umas revistinhas assim, com umas músicas do Legião Urbana e falou, some daqui. Agora, a Alice pediu para eu ajudá-la a fazer a pergunta. Tudo bem? Muito bom. Foi a Alice. Pessoas em situação de rua normalmente são tratadas como se fossem invisíveis. Quando o senhor passou por isso, tinha alguma atitude simples que te fazia sentir tratado de forma mais humana e respeitosa? Eu tinha o violão. Quando eu não estava com o meu instrumento, eu era invisível. Quando eu estava com o meu instrumento, despertava muita curiosidade de pessoas que queriam me ouvir. E na medida que elas me ouviam, elas ficavam bastante surpresas. E ficavam me indagando por que eu estava naquela condição e tal. Eu falei, mas isso aí vai passar, eu vou sair. Consegui sair. Eu sabia que eu ia sair. Toca mais alguma aqui e tal. Já comeu? Sabe? Quer tomar alguma coisa? Rapidamente o PlayStation desbloqueava, entendeu? Então eu vivi muito do que esse rapaz me ajudou. Meu nome é João. Prazer. Tenho 17 anos. Quero saber qual é a dica que você dá, né, para quem está começando e para quem sonha ser artista, rock ou músico. Cara, que interessante. Você toca algum instrumento? Eu canto, toco bateria e guitarra. Você tem 17 anos, você tem um oceano inteiro para nadar. Crau, borboleta, costa, peito. Uma dica que eu te dou. Seja autor das suas obras. Acredite nas suas canções. Muito nas suas canções. Palco é muito importante. Seja desse tamanhozinho, seja enorme. Agora, coisas sentimentais e espirituais, assim, para a música. Meu pai falava isso, que a música é uma mulher lindíssima, ocupadérrima, riquíssima, que se ela ficar 5 minutinhos com você, aproveita. Porque ela dorme com todo mundo e acorda com todo mundo, o tempo todo. Muito obrigada, seu Jorge. Eu quero agradecer a todos vocês, a Pinacoteca, a doutora, que é uma craque de bola. Mano. Muito obrigado por tudo, espero poder encontrar vocês na vida, cada vez e cada vez mais. Eu gosto muito da